Senhor, queremos pregar a Tua palavra agora, mas eu preciso do Teu Espírito. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, é pouco, e eu acredito que só na Tua mão. Por isso eu quero dar graças a Ti agora, para aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo, e eu quero repartir agora para os meus irmãos, em nome de Jesus, que mais do que conhecimento, eu compartilhe também o meu e o Teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria falar essa noite sobre o tema da mensagem: um reino de improváveis. Um reino de improváveis. Todo reino tem no mínimo 4 fundamentos, 4 pilares. Todo reino tem um rei, todo reino tem um território, todo reino tem leis e todo reino tem súditos. O reino de Deus está acima de todas as denominações. Quando você anda numa denominação, você briga por uma igreja, você briga por uma placa de uma igreja. Quando você anda no reino de Deus, o seu irmão da outra denominação, ele é o seu irmão, porque você está no reino de Deus. Você não faz acepção, porque o reino de Deus está acima disso tudo. Deus não é evangélico. Jesus não desceu na igreja, aceitou Jesus e virou evangélico. Deus não é católico, apostólico, romano. Deus é Deus soberano acima de tudo. E Ele tem o seu reino. Jesus pregou: é chegado o reino. E o reino tem 4 coisas. Um rei, o nosso rei é Jesus. Ele é o rei dos... A Bíblia diz em Apocalipse que a sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Ele é rei do reino. E o reino de Deus tem leis. Ou seja, a palavra de Deus é o estatuto, a constituição que faz com que eu e você caminhamos nesse reino. Quer andar no reino de Deus? Anda nas escrituras. Você vai andar no reino de Deus. Naturalmente você vai andar no reino de Deus. Todo reino tem um território. O território do reino de Deus é você. É a sua vida. Onde você vai, o reino vai junto. O reino de Deus não está aqui dentro desse pavilhão. Ele está dentro de você. Onde você vai, na sua escola o reino vai. Quantos creem nisso? No seu trabalho o reino vai, no seu carro o reino vai. Porque o reino tem um território, e o território chama-se você, chama-se eu. É dentro de mim e de você que ele habita. E tem os súditos. Todo reino tem súditos. Aqueles que seguem o rei, que são submissos ao rei e caminham com o rei. Os súditos é eu e você. Nós caminhamos com Jesus porque queremos, não somos obrigados. Andamos com Jesus porque o amamos, não por obrigação nem por religião, porque Ele é bom. Se acabar todas as religiões do mundo, eu continuo amando o Senhor, eu continuo servindo o Senhor, porque Ele está acima de todas essas coisas. Quantos entendem? Jesus ensinando a orar, Ele falou assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, venha a nós o teu, venha o teu reino, não é eu vou para aí, Ele vem. O reino vem sobre nós. Como que o reino vem sobre nós? Quando eu sou um súdito obediente. Então quando eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, ou busco amá-la, o reino de Deus vem no meu casamento. Você ouviu um amém? Mas como é que eu faço? Que oração poderosa eu posso fazer para o reino de Deus vir no meu casamento? Não tem oração poderosa. A forma do reino de Deus vir no seu casamento é você obedecendo às leis do reino. E você vai começar a caminhar no reino naturalmente. A bênção de Deus vai vir sobre o seu casamento. O favor de Deus vai vir sobre os seus filhos, porque você vai ensinar os teus filhos no caminho que devem andar, porque assim diz o estatuto do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Então é simples, o reino de Deus vem quando eu me submeto às leis do reino. E eu sou súdito, você é súdito, nós somos súditos desse rei. E o maravilhoso desse reino, o que mais me impressiona nesse reino, é a escolha dos súditos. Porque eu quero ler um texto com você. Mateus capítulo 9. Por favor. Aleluia. Esse final de semana não estava aqui, estava em Belo Horizonte, comendo pão de queijo. Maravilhoso. Eu vi os amigos lá, quero mandar um beijo para os irmãos de Minas que acompanham a gente. Que Deus abençoe você aí, em nome de Jesus. Que Deus te pegue onde você estiver, em nome de Jesus. Mateus 9:11 diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 11: Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que o teu mestre ceia e come, senta à mesa com publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo, a pergunta não foi para Jesus, mas ele ouviu a pergunta. Jesus ouvindo a pergunta, ele responde: os sãos
Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide e vão aprender o que significa isto. Misericórdia eu quero, e não sacrifícios, pois eu não vim resgatar os justos, mas sim os pecadores. O que me ama no reino de Deus é os súditos, é a escolha dos súditos, é quem anda com Jesus. O que me impressiona à medida que eu ando com Jesus, o que me constrange é a forma com que Ele derrama a sua graça, a forma com que Ele escolhe, a forma com que Ele seleciona aqueles que andam com Ele, a forma com que Ele enxerga o coração de alguém, a forma com que Ele vê alguma coisa que eu não consigo ver, nós não conseguimos ver. Você não escolheria você, mas Ele escolheu você. Talvez você, em sã consciência, não escolheria você para ser seu discípulo, mas Ele disse: eu quero ele, eu quero Lucas, eu quero a Paula, eu quero a Tabita, eu quero. Mas Senhor, mas eu quero, porque o meu reino não é igual ao reino do mundo, o meu reino não é igual aos reinos da terra, o meu reino é diferente. Jesus ceava com pecadores, pois Ele não veio para os prováveis, Ele veio para os improváveis. Ele não veio resgatar justos, mas sim pecadores. Jesus não veio para pessoa boazinha, Ele veio para gente ruim, Ele veio para quem precisa de médico. A igreja, sempre falo isso, ela não é um tribunal de julgamento, ela é um hospital de cura daqueles enfermos que precisam dEle. Ele sentava, e aí os fariseus diziam: por que ele senta com pecadores? Por que ele senta com quem não presta? Por que ele toma café com quem não vale nada? Por que Jesus está na mesa com aquele travesti? Por que Jesus está sentado na mesa com esse maconheiro? Por que Jesus senta? Ele senta porque ele vê no maconheiro lá na frente um pai de família, porque ele consegue ver a obra pronta. Ele não vê como eu e você vemos. Os discípulos de Jesus, eles não tinham pedigree. Se você analisar os discípulos, é tudo pelego da quarta linha. O melhorzinho era do Morro Estevão. Não tinha pedigree, irmão. Não vinha com selo de garantia. Os discípulos de Jesus eram ruins. Pedro era sanguíneo e hemorrágico, temperamental extremo, descendente de italiano, andava armado. Pedro era um cara perigoso. Para achar Pedro era fácil, era só procurar o caminho das orelhas cortadas. Onde é que tem a orelha cortada? Pedro passou aqui. A Bíblia fala que ele puxou de uma faca, irmão, não tinha 38 na época, ele puxou o que tinha. E passou em foco na orelha do cara, ele não queria a orelha, ele queria o pescoço, ele errou. E aí Jesus veio atrás. Perdoa ele está em processo. É meu discípulo. Pedro colou a orelha do cara. A Bíblia fala que Jesus colou a orelha do cara, porque Jesus vem consertando as coisas que a gente faz. Ele é assim, Ele derruba muralhas, escala montanhas para nos encontrar. Ele é assim, é do perfil de Deus não desistir de mim e de você. Mateus era um representante do governo, um parlamentar, um político, nada querido entre o povo. Aleluia. Tiago e João eram vingativos. A Bíblia fala que eles pregaram numa cidade e o povo não quis saber. Eles oraram, pediram para Jesus. Jesus manda fogo e queima todo mundo. Está escrito, irmão. João, o apóstolo do amor. O amor estava longe uma hora dessa. É verdade, ele falou: Deus, Jesus, pregamos ali, ó. Fomos lá, evangelizamos Azulema. Aleluia. E não quiseram nada. Vamos mandar fogo para eles verem que tu é justiça. Aí Jesus fala: se vocês soubessem de que espírito vocês são. Se vocês entendessem o que diz isto: misericórdia quero e não sacrifício. Se vocês entendessem o meu coração. Se vocês entendessem um pouquinho do que eu sinto por vocês. Vocês não pediram para descer fogo. Vingativos,
Eu estou falando é só os discípulos, é a nata. Essa aqui é a nata, tá? É o que Jesus escolheu de melhor da época. Está aqui, ó. Tomé, tô incrédulo, cara de pau, sincero demais. Eu acho que Tomé era tipo aquele, não me venha com churumelos. Tomé diria assim, eu sou filho de Deus. Tomé diria assim, tens a certidão de nascimento? Um anjo batendo, você e Deus lá no cartório do céu? Então não me venha com papinho. Tomé era um cara incrédulo, não acreditava. Viu Lázaro ressuscitar, Tomé viu o pão multiplicar, Tomé viu coisa que nem olho viu. E aí Jesus ressuscita, aparece só se eu botar o dedo. Se eu sou Jesus, eu falo, te arranca daqui, próximo. A Bíblia manda amar o próximo, então próximo. Mas Jesus não, Jesus olha para Tomé e vê o que em Tomé? Sinceridade. E eu aprendi aqui esses dias que a palavra sinceridade vem de uma expressão, sem cera. Aqui na América Latina as pessoas usavam essa palavra quando um vaso quebrava na construção, na hora de fazer um vaso, o vaso trincava na hora da venda. Eles passavam uma cera na parte trincada e pintavam em cima da cera para vender o vaso. Então, sincero é sem cera, é com o trinco aparecendo. E diante do sol da justiça não tem cera que fique. Diante de Deus as nossas rachaduras aparecem. Meus irmãos, quando eu vou para Deus, as minhas rachaduras aparecem. Eu descubro que eu preciso melhorar muito como marido. Eu preciso melhorar muito como pai. Eu preciso crescer muito como cristão. Eu preciso amar mais. Eu não amo como Jesus ama. Já foi inúmeras vezes que eu fui orar e eu saí lá dizendo, eu não sou igual a ti. Eu não sou igual a ti. Eu quero ser, mas eu não sou. Eu tento ser, amar igual tu ama, perdoar como tu ama, mas eu não amo como tu ama. Eu não perdoo como tu perdoa. Eu digo que eu sou cristão, mas eu não te represento como deveria. Porque diante dele não tem cera. Não tem cera. Tomé, um cara sem cera. Deus usa um homem de fala pesada, talvez com até uma gagueira, para ser o seu porta-voz, Moisés. Deus chama Moisés, um cara que falava atravessado. Ele tinha um problema na fala, não diz o que é a Bíblia, mas ele tinha um problema na fala. Aí eu preciso de um porta-voz, alguém para me representar, alguém para falar em meu nome. Vem cá, gaguinho. Aí você fala, tinha outro, tem um radialista ali, ó. Mas por que não é um radialista? Não, porque eu não quero uma voz bonita, eu quero um coração obediente. A voz pode ser gaga, mas o coração me obedece. Eu preciso de um homem obediente. Por isso que Deus não vê como nós vemos, Ele vê com outro olhar. A Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Uau, que interessante, uma prostituta que protegeu os espias de Deus quando foram espiar a terra. Uma prostituta. Ai, está amarrado. Não, uma prostituta que vendia o seu corpo por dinheiro. Uma prostituta que protegeu. A Bíblia fala, se você lê em Mateus, ela está dentro da genealogia de Jesus. Ela está no caminho, ela é trisavó ou bisavó, se eu não me engano, de Davi. Por que Jesus permite? Por que a Bíblia deixa uma prostituta na genealogia de Jesus? Uma mulher que vivia uma vida torta, agora o Senhor a encontrou. O reino de Deus tem essas coisas, confunde a mente da gente. Por que Jesus faz assim? Por que Ele escolhe algumas pessoas? Por que Ele me escolhe? Esther, a Bíblia fala de Esther, uma órfã, talvez cheia de trauma, de amargura, psicólogo. Quando é que ela foi? Essa mulher passou órfã, sem pai, não tinha os pais. Aí Deus levanta uma órfã para ser uma intercessora no palácio do rei. Ah, pastor, tinha umas meninas que fizeram teologia ali, que estão se separando há tanto tempo. Tem pai, mãe crente, filho de pastor, top. Não, eu quero a órfã. Por que eu quero a órfã? Porque sou eu que faço, eu sou o pai dela. Eu uso quem eu quero. O reino de Deus tem essas coisas. Eu queria falar um pouquinho onde a gente erra no reino de Deus. 1 Samuel capítulo 16.
1 Samuel 16 diz assim. 1 Samuel. E logo que chegaram, versículo 6. E logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, assegurou o Senhor a Samuel: não te impressione pela aparência, nem pela estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Portanto, o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Só para você entender, Samuel foi ungir um rei de Israel. Para ser rei em Israel não poderia ser fraco, tinha que ter força física, tinha que ter uma aparência, uma força física para levantar o escudo e a espada, que eram pesados. Então ele não poderia ser uma pessoa fraca fisicamente, pequeno, tinha que ser uma estatura razoável. E quando ele chegou na casa de Jessé, ele falou assim: onde é que estão os seus filhos? Aí começou a entrar e entrou um grandão, entrou um violento, forte, bonito, inteligente, entrou um cara massa, pedigree, teólogo, pós-graduado, violento, cara, pá, é ali, não tem erro, pá, separado, tá ali. Samuel, eu estou falando de Samuel, não estou falando do termo. Samuel, o profeta Samuel, levantado por Deus num dia de poucas visões. O profeta Samuel, ele erra o alvo. Por quê? Porque ele julga pela aparência e pela estatura. A Bíblia fala que ele olhou a aparência e a estatura. O que eu entendo? Se Samuel, o profeta, se enganou pela aparência, o ser humano tem facilidade de se enganar pela aparência. E realmente as aparências enganam. Não é ditado popular, é verdade. As aparências enganam. A religião, ela tem um poder de aparência, vestimentas, rituais, espiritualidade exposta. Jesus compara a religião com túmulos caiados, sepulcros caídos, belos por fora, mas morto por dentro. Jesus falou que os fariseus, os religiosos, representando todo tipo de religião, não o reino de Deus. O reino de Deus está acima disso. Mas a religião, ela é como sepulcro caído. Ou seja, por fora pintado, por fora com flores, por fora com vidro, com mármore, mas por dentro não tem vida, não tem nada dentro, não gera vida nas pessoas, gera morte. Quando eu ando na denominação, quando eu ando na religião, quando eu brigo por coisas periféricas, eu saio do reino de Deus, eu não gero vida em ninguém, eu só tenho aparência. Você pode botar a roupa que você quiser, você pode fazer o penteado que você quiser, você pode ter a cara de crente que você quiser, porque eu não sei aonde que ensinaram que crente tem cara feia. Não sei quem ensinou que para ser crente tem que ter cara de tribulação. Tu olha para a cara, o cara está atribulado. Eu sou crente. De onde? Me avisa onde é, porque eu quero passar longe. Se ser crente é ter essa cara aí. Onde é que ensinaram que a santidade de uma pessoa está na vestimenta, está na aparência? Foi o homem, porque o profeta Samuel se enganou e Deus fala: o homem vê pela aparência, eu sondo o coração. Você engana, eu engano, qualquer um de nós enganamos a qualquer um, menos o Espírito. Porque o Espírito conhece você por dentro. Nessa noite aqui, talvez o menor aqui, que se sente o mais pecador, talvez você entrou aqui, você está em guerra no seu casamento porque você traiu a sua esposa semana passada. Você está quase, você se sente o pior dos piores aqui essa noite. Talvez se o Espírito de Deus mandasse um profeta aqui, apontaria o dedo para você e dizia assim: é você, porque lá dentro do seu coração eu estou vendo que você está arrependido do que você fez. E talvez eu aqui em cima, pregando, estou achando que eu estou abafando, e eu posso ser rejeitado, porque Ele conhece o coração. Não importa como você entrou aqui, Ele conhece como está o seu coração. Ele sonda o coração. Certa vez, você não precisa abrir, certa vez interrogado pelos fariseus, Lucas 17, quando é a vinda do reino de Deus, Jesus explicou:
Ele não vem com aparência. Perguntaram para Jesus: Jesus, quando que vai vir um reino? Que tu está falando aí, tá aí um reino que vai vir. Quando é que tu vai dominar a Roma aqui? Quando é que tu vai botar a ordem nessa casa? Quando é que tu vai assumir o governo? Quando é que vem o reino? Ele falou: o reino não vem com aparência. Ele não vem com uma estrutura visível. O reino de Deus está dentro de vocês. Quando você permite que o meu espírito trabalhe no seu caos, quando você permite que o espírito que pairava sobre as águas, mesmo a terra sem forma e vazia, quando você permite que o espírito que pairava sobre as águas entre nesse caos, o meu reino entra aí. Quando você permite que eu ensine você a ser aquilo que eu quero que você seja, se você permitir que eu ensine você a honrar os seus pais, se você permitir que eu ensine você a ter o meu caráter, a perdoar com o meu perdão, a amar com o meu amor, o reino de Deus entra dentro de você, porque o reino de Deus não tem nada a ver com uma estrutura, ele não é visível. E nós nos impressionamos com a aparência. A Bíblia fala que os discípulos entraram na igreja, entraram na sinagoga e ficaram assim, ó. A Bíblia fala que eles ficaram impressionados com a estrutura do templo. Estou falando de concreto mesmo, de ferro, de coisa, disso. Eles olharam e falaram assim: uau, Jesus, olha aí. A Bíblia fala que Jesus fala assim: o que é isso aí? Em 3 dias eu derrubo. Isso não é nada. Vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês se impressionam com coisa que não me impressiona. Eu vou dizer o que é que me impressiona. O que me impressiona não é sacrifício. O que me impressiona é misericórdia. Eu vou dizer o que me impressiona. O que me impressiona não é sacrifício. O que me impressiona é obediência. Eu vou dizer o que me impressiona. O que me impressiona não é uma oratória bonita. O que me impressiona é uma mulher aos meus pés, aos prantos. Eu vou dizer o que chama a minha atenção. O que chama a minha atenção não é uma teologia bem discorrida. O que chama a minha atenção é um coração derramado. Eu vou dizer o que chama a minha atenção. O que chama a minha atenção é uma mulher que todo mundo julgou que merecia ser apedrejada, mas lá dentro dela eu vi uma mulher que precisava ser curada. Por isso que eu sento com quem não presta. Por isso que eu acredito em quem não acredita. Por isso que eu não desisto de você. E você está aqui essa noite, o Senhor está falando com você. Por isso que eu não desisto de você. Porque eu estou vendo aí dentro um desejo de acertar. Eu estou vendo aí dentro um desejo de acertar. Paulo dizia isso: Senhor, aquilo que eu não queria fazer eu faço, e aquilo que eu quero fazer eu não faço. Me ajuda, miserável. E o Senhor olhando para o coração de Paulo, se agradando de Paulo. Sabe por quê? Porque você impressiona o homem, mas não Deus. Sabe o que o Senhor está aqui essa noite dizendo para mim e para você? Aprendam. Eu quero que o meu Espírito ensine vocês o que significa isto. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Algumas igrejas, alguns lugares ensinam que você deve sacrificar o que você tem, vender seu carro, vender a sua casa e dar para Deus, porque Deus vai se agradar. O Senhor talvez diria para eles hoje: vão e aprendam isso. Misericórdia eu quero. Eu quero que você ame quem fala mal de você. Eu quero que você bendiga quem te maldiz. Eu quero que você perdoe quem traiu você. Misericórdia eu quero. Eu quero que vocês façam o que eu fiz. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: o meu reino vem, só que o meu reino não é visível. O meu reino não é igual ao dos homens. No reino de Deus, o pobre é rico, o que chora é feliz, o último é o primeiro, o que serve é o maior. No reino de Deus não é igual ao reino dos homens. Maior não é quem está aqui, maior é quem está mais perto do pé dele. Quanto mais perto do pé e do chão, maior você é. No reino de Deus, quanto mais o coração quebrantado eu tenho. Eu estava lá em BH e uma frase me destruiu. Estou falando que uma frase me pegou, uma frase. Estava o louvor acontecendo e o menino ministrando louvor, ele falou uma frase: Deus, Jesus, livra-me de secar as lágrimas dos meus olhos. E essa frase veio dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu não posso perder a paixão por Ele.
Eu não posso. Aí você pode pensar assim, mas isso é coisa da alma. É, mas eu sou completo com Jesus, é corpo, alma e espírito. E eu não posso perder a paixão de me emocionar ao ouvir o nome dele. Eu não posso vir para um culto desse e não desejar que a presença dele me toque. Eu não posso, porque se ele, eu estava conversando com os irmãos aqui de manhã, o irmão ministrou, foi uma bênção. A minha esposa ministrou às 18 horas, foi uma bênção. Aí o irmão falou assim: tá pego, meu irmão? Foi 2 bênçãos, agora te rala. Quero ver tu sair dessa. Eu falo: olha, se ele não vir, eu estou pego mesmo, mas se ele vir, é fácil. Porque ele convence você e eu do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence eu e você de um lugar que você não estava e ele quer que você esteja. Ele convence você de que você é pecador, mas que a graça está disponível para trazer você de volta. Ele convence você que você está afundando no rio, mas ele estende a mão para trazer você do rio. Ele convence você que você está cortando a orelha, mas ele vem por trás colando as orelhas. A graça do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Não tem nada a ver com o sermão, tem a ver com Ele. As pessoas vêm procurar no final do culto. Eu nem estou falando de batismo. Não estou falando de... As pessoas vêm procurar aos prantos: pastor, eu quero me batizar. Como é que faz isso? Eu quero seguir esse Jesus. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque elas têm sede de Deus. E é o Espírito que paira sobre as águas. É o Espírito Santo que traz ordem a esse caos. É o Espírito Santo que mostra que a sua força do braço você não chega a lugar nenhum, mas com Ele você chega nos céus. Você chega num lugar profundo no coração de Deus. É o Espírito. Ficamos maravilhados com coisas que Deus não fica maravilhado. Nos impressionamos com coisas que Deus não se impressiona. Nos impressionamos com templos, com shows, com quantidade de seguidores, com quantidade de curtida. Nos impressionamos com coisas que não impressiona a Deus. Nos impressionamos com teologia exposta. Jesus se impressiona com uma adoração espontânea de uma mulher aos seus pés, derramando um perfume caro. No reino de Deus o reino de Deus é feito de pessoas improváveis, viúvas generosas, órfãos obedientes, pastores com pouca aparência de pastor, reis disfarçados de atalaias, pecadores redimidos, perdidos encontrados. Pedro andou com Jesus e com o tempo ele não cortou mais a orelha de ninguém, porque Jesus mudou Pedro. Pedro andou com Jesus e mudou. Aquela mulher pecadora, a Bíblia não fala que ela não pecou mais. Zaqueu não defraudou mais ninguém. João não orou para descer fogo em mais ninguém. Porque quando você anda com Jesus, você começa a mudar de vida. Escute, não é se afastando do pecado que você se aproxima de Jesus, é se aproximando de Jesus que você se afasta do pecado. Não faça uma força para não pecar, faça esforço para estar com Ele. Porque quando você sair do seu lugar com Deus, naturalmente você vai conseguir andar com Ele, e o pecado não vai ter força sobre você. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que quanto melhor a gente fica, mais perto de Deus a gente é. É o contrário. Quanto mais pecador a gente é, mais perto de Deus a gente fica. E quanto mais a gente reconhece a nossa maldade, mais Ele nos perdoa. E naturalmente eu vou me afastando daquilo que entristece o coração de Deus. Naturalmente eu vou deixando de pecar. Eu vou abandonando coisas que fazia antes. Paulo diz: o que mente, não minta mais. O que roubava, não roube mais. Como que eu faço isso? Eu não consigo. Consegue se você se aproximar dele, porque é Ele que muda você. Facilmente somos enganados pelo que vemos, assim como Samuel. Somos rápidos em excluir, rápidos em julgar, rápidos em condenar. Esquecemos do poder remidor da graça, do poder transformador do amor de Deus. Esquecemos que quem convence o pecador é o Espírito Santo, não é um trabalho nosso. Esquecemos de onde viemos. Escute, lembra de onde você veio. Lembra do que Ele já fez em você. Quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito é amado, muito ama. Se você foi perdoado, então perdoe. Você não tem direito de não perdoar, porque você foi perdoado. Esquecemos de onde viemos, de onde Ele nos tirou. E eu quero ler um texto e orar com você.
Eu quero ler um texto que atraiu meu coração e me fez cair aos prantos. É um texto de um escritor, Max Lucado, e essa fração desse livro, Nas Garras da Graça, me constrangeu. E o texto diz assim: condenamos um homem por andar cambaleando nessa manhã, mas não vimos a pancada que ele levou ontem. Julgamos uma mulher por andar mancando, mas não podemos ver o prego no seu sapato. Ousamos julgar o livro antes dos últimos capítulos serem escritos. Podemos dar a opinião a um quadro de um artista antes de ele largar os pincéis. Podemos repudiar alguém antes de Deus completar a sua obra. Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da volta de Jesus. Cuidado, o Pedro que negou Jesus na fogueira essa noite poderá proclamar Jesus com fogo amanhã em Pentecostes. O pastor gago dessa geração poderá ser o Moisés da próxima geração. Não chame Noé de louco. Talvez você vai pedir uma carona para ele. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? A esperança para você. A esperança para mim. O Senhor não está aqui julgando você. Ele está amando você. Ele está dizendo: eu não vim para o médico, para o bom, para o são. Eu vim para o doente. Misericórdia quero, e não sacrifício. Mas pastor, se eu fizer um grande sacrifício, Jesus vai me amar? Não, não vai. Misericórdia quero, e não sacrifício. Ele quer você. E eu quero orar essa noite por aqueles que vieram aqui, chegaram aqui, se achando o pior, o mais improvável, talvez, de Deus entregar uma palavra para você. Talvez você se sente o mais improvável, a pessoa mais improvável, porque só o Senhor sabe o que você fez ontem. O Senhor está dizendo: o meu reino é feito de improváveis. Improváveis que acreditam em mim. Improváveis que acreditam no meu amor. Improváveis que aceitam a minha graça. E se você está aqui essa noite, eu quero que você fique de pé onde você está. Eu vou orar com você. Ele chama. Só fique de pé onde você está. Se você sente o mais improvável do improvável. Tem bastante. O reino de Deus é formado por você, improvável. O reino de Deus é formado por você. Essa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: meu reino está aí dentro. Mas Senhor, eu não mereço o reino aqui dentro. Não é verdade? É por isso que você merece. É exatamente por não merecer. Se você tem coragem de dizer assim: Senhor, eu não mereço isso, então é para você mesmo. Você não tem pedigree. Talvez você é órfão. Talvez você está lutando com a droga. Tem guerras na sua mente que só Deus sabe que você está lutando. Tem pecados escondidos que só Deus sabe que você está guerreando, tentando deixar e não consegue. O Senhor está dizendo assim: a minha graça tem poder de cobrir isso. Talvez tenha alguns de nós aqui que possa dizer: ah, mas ele não. Não, mas ela não. A resposta de Jesus para mim e para você é: vão e descubram isso. O que significa misericórdia eu quero e não sacrifício.
O Senhor está dando uma chance para você essa noite. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Teu Espírito traga de volta alguns improváveis aqui, que um dia foram usados por Ti. Um dia sentir a Tua presença, um dia, e hoje, talvez pelo tropeço, por outros vários motivos, não se sente mais digno de estar na mesa. Eu quero dizer que o Senhor te aceita na mesa, filha. Eu quero dizer que o Senhor te aceita na mesa, filha. O Senhor veio para sentar com você mesmo. Mas tem pessoas melhores, tem sim, sempre vai ter pessoas melhores. Mas eu não vim para os melhores, eu vim para os piores. Os melhores já estão bem. Eu vim para os piores. Eu vim para os piores. Eu vim para você. Eu queria que você adorasse o Senhor. Espírito, feche seus olhos se você conhece essa canção. Você pode adorar Ele. te adoramos. Talvez você não se sinta digno de adorá-lo, mas você pode adorá-lo. Aquela mulher pecadora não se sentia digna, mas se jogou nos pés dele. Te adoramos, Eu quero te encorajar a se jogar nos pés dele. te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Ele é o Rei do reino. Foi que eu nasci, ó Rei. Você está no reino dele. Uou! Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar Nos átrios do Senhor. meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sabe, Bruno? Sabe o que te incomoda hoje? É que tu não consegue viver num lugar que seja fora do lugar que você já viveu. Você já viveu tão perto dele em dias tão próximos, tu tem saudade desses dias. O Senhor está dizendo essa noite: eu vou te levar de volta para aquele lugar. Eu vou te levar de volta para aquele lugar. Um lugar onde Ele tem saudade. Ele tem mais saudade do que você. Escuta, o Senhor não desistiu de você. E todas as profecias o Senhor vai trazer à memória agora. Ele vai trazer à memória agora para você as profecias que você recebeu. Ele está dizendo, elas estão como o Espírito pairando sobre as águas. Ainda que esteja um caos, na hora certa vai vir vida no meio disso. Ele vai te surpreender. Quantos têm saudade da presença dele? Quantos têm saudade da presença dele? Quantos aqui sabem que já estiveram um dia num lugar e não estão mais? Quantos têm saudade desse lugar de presença? Esse lugar de presença, esse lugar da presença, esse lugar do rei, onde o rei levanta o seu cetro. Esse lugar onde ele estica o braço e fala: Esther, minha rainha. Onde o Senhor estica o cetro de justiça, o cetro de misericórdia, o cetro de perdão. Tem um cetro estendido aqui essa noite para os seus súditos no seu reino. O Senhor está te trazendo de volta. O Senhor está te trazendo de volta. O Senhor está te trazendo de volta. O Espírito Santo traz de volta aqueles que precisam voltar.
aqueles que precisam voltar. Em nome de Jesus, que a graça te alcance e te traga de volta, como as garras de um leão, que ele te casse e te traga de volta para um lugar aonde Ele, tão somente Ele sabe que é para você estar. Você se afastou da religião. Escute, você se afastou da religião, porque a religião machucou você, mas o reino de Deus nunca saiu de dentro de você. Vou repetir. Você se afastou da religião, porque a religião machucou você, mas o reino de Deus nunca saiu de dentro de você, porque o reino de Deus é o Espírito de Deus, e Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. O reino de Deus, chama o teu marido. É o reino que vocês precisam. A religião cansou, frustrou, machucou. O Senhor está dizendo: o meu reino tem um bálsamo, o bálsamo de Gileade. Ele traz cura. Ele está trazendo cura sobre o coração de vocês. Volte a crer. O Senhor está dizendo: volte a crer. Volte a crer na profecia, volte a crer no chamado, volte a crer na vocação que o Senhor chamou vocês. Os filhos de vocês não se perderão. Os filhos de vocês não serão julgados de púlpito. Vocês viverão o reino de Deus na casa de vocês. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Quantos podem adorar o Senhor? Quantos podem levantar as mãos e reconhecer? Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Existe um reino. As bocas se abrem. Ele está acima de qualquer coisa. As mãos se levantam Para dizer que tu és o... Aleluia. Você pode adorar Ele. para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o... Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Oh! Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. Oh! Chega. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Bondade, fidelidade, A tua igreja te oh! Oh, quantos podem adorar Ele? Quantos podem dizer palavras a Ele? Quantos podem aplaudir Ele e glorificar o nome dEle? Oh!